Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 21, e o verso é o número 15, ok? Quem ainda não conhece o nosso canal no YouTube, nós temos um canal, Igreja Batista Manaim, Campo Grande. Temos lá muitos vídeos de todas as pregações, todas as mensagens. Se você quiser também entrar no nosso site, o site é o portalibm.com. Também tem todas as informações da igreja, ok? Inclusive no site ainda está aberto o link da inscrição para o nosso Happy Day de casais, que acontecerá no dia 2 de novembro, amém? Vai ser um churrasco, um dia muito especial com os casais casados e noivos. O investimento é R$60, mais 2 litros de refrigerante por casal. Vai ser um churrasco, o dia inteiro, comunhão, confraternização. Então você pode participar, tá bom? Com o seu par, ok? 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Quantos acharam podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes, e o peso do bronze de sua lança era de 300 siclos. E estava cingindo de uma armadura nova, e este intentou matar Davi. Porém, Absai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu os filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos revele, ilumine a nossa mente, o nosso coração, e possamos compreender as verdades que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Assim a oração que eu faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar nessa noite com você sobre o tema vencendo com o Espírito Santo. Amém? Diga, vencendo com o Espírito Santo. Esse mês de outubro nós nos dedicamos a estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Temos aprendido aqui muitas palavras sobre a importância de ter comunhão com o Espírito. Eu tenho falado aqui que nós precisamos somente de 3 coisas. Precisamos do amor de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e da comunhão do Espírito Santo. Amém? Conhecemos o amor de Deus, conhecemos a graça de Deus, mas precisamos desenvolver mais comunhão com o Espírito Santo. Posso ouvir um amém, irmãos? Glória a Deus. E essa comunhão é no dia a dia. Ele que habita em nós, Ele que nos dá força, nos dá poder para vencer. Vamos vencer com o Espírito Santo. E nesse texto que eu li para você, conta a história, um episódio na vida do rei Davi. Falar de Davi não é difícil, porque todo mundo aqui conhece a história do rei Davi. Desde quando ele era pequeno, venceu o gigante Golias, lembra da história? Com uma pedra, se tornou rei de Israel. Então Davi talvez seja um dos personagens da Bíblia mais notáveis, mais conhecidos. E nesse momento, nós estamos em 2 Samuel 21, o rei Davi não é mais aquele jovem, não é mais aquele adolescente. A idade dele aqui já era por volta dos 60 anos. E aqui narra como foi a última batalha de Davi, a última guerra que Davi travou. Os filisteus fizeram mais uma vez, de novo, diz a Bíblia, uma guerra contra Israel. E Davi era um homem valente, ele desceu para a guerra, mesmo com idade avançada, ele desceu, porque ele nunca fugiu das batalhas. Ele avançou, guerreou, lutou, mas a Bíblia diz que ele ficou muito cansado. Davi se cansou. E naquele momento do cansaço, um gigante chamado Isbi-Benob se levanta para matar Davi. E a Bíblia diz que quase o matou, porque ele estava muito cansado. E
E aquele gigante oportunista esperou Davi se cansar para matá-lo. Naquele momento que a lança, que pesava 300 ciclos, ouvindo 300 ciclos, pensa que 300 quilos não eram apenas 5 quilos na época de bronze, mas era uma lança pesada. Quando aquele gigante estava para matar Davi, aparece um homem, um valente de Davi, chamado Abissai. E a Bíblia diz que Abissai, no versículo 17, socorreu Davi e matou aquele gigante. E no final daquele momento, os soldados de Davi falaram: ó rei, tu nunca mais sairás à guerra, porque se o Senhor morrer, a lâmpada de Israel vai se apagar. Então eles disseram: ó rei, nunca mais sairás conosco a peleja. E a história termina ali. Davi volta para o seu palácio e vai viver os últimos anos da sua vida. Ele vai morrer com 70 anos. Bom, pastor, o que essa história tem a ver comigo e com você? Essa história me ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, é que na nossa vida, nós vamos ter que enfrentar batalhas, querendo ou não. Enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra, irmãos, nós vamos enfrentar guerras. A Bíblia diz que novamente os filisteus fizeram guerra contra Israel. Veja, Davi já estava quase se aposentando e ainda assim ele teve que enfrentar uma batalha. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempos de paz e tempos de guerra. O problema é que muitas vezes nós somos pegos de surpresa porque não estamos preparados para a guerra, para as batalhas. A Bíblia fala que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestindo, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo tendo feito tudo, ficar firmes. Uma hora, o dia mau vem. Mas como estamos nos preparando para esse dia mau? Quantos compreendem o que eu estou dizendo, irmãos? Então, se você hoje está vivendo um tempo de paz, amém? Se prepare. Isso é um tempo para você respirar, se fortalecer para um próximo tempo de guerra. Amém? E o Senhor Jesus não enganou ninguém sobre isso. Ele falou: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Amém? E se você está vivendo um tempo de guerra, fique tranquilo, porque o tempo de paz vai chegar. Mas eu sei que a cada guerra que enfrentamos, nós crescemos, nós avançamos para níveis que nós não estávamos anteriormente. A palavra diz que a vida do cristão é de glória em glória e de vitória em vitória. A cada novo desafio, a cada nova guerra, uma nova vitória e uma nova medida de glória é acrescentada na sua vida. Amém? Segundo lugar que nós aprendemos é que nessas guerras, nessas batalhas, nós podemos ficar cansados. Sim ou não, irmãos? Cansados. A Bíblia fala que Davi se cansou. E ele se cansou muito. Por que Davi se cansou? Porque ele era ser humano. Ele era feito de carne e osso. Sim ou não? Ele não era uma máquina. Não era uma máquina mortífera. Não era um exterminador do futuro. Ele era um ser humano. E como ser humano, ele tem suas limitações. E muitas vezes nós não sabemos reconhecer os nossos limites. Achamos que somos super-homens, né? Ou as irmãs super-mulheres. Mas nós temos limites, sim, irmãos, e podemos nos cansar. O problema é que o cansaço, ele nos atrapalha. Na verdade, o cansaço, ele tira a nossa capacidade de reflexão. Uma pessoa cansada, ela não pensa direito. É verdade ou não é? Uma pessoa cansada, ela é alvo fácil do inimigo porque ela age por impulso. Uma pessoa cansada, ela fala sem pensar. Uma pessoa cansada, ela fica muito estressada. Já viu alguém cansado? Estressado? Impaciente? Irritado? E é nesse momento que o inimigo se aproveita para se apresentar. E foi exatamente o que aconteceu. No momento de cansaço, aquele gigante se apresentou.
Irmãos, nós precisamos descansar, amém ou não? E o nosso lugar de descanso sempre será no Senhor. Há um repouso para o povo de Deus, há um descanso para o povo de Deus. Você está aqui nessa noite participando desse culto, você está descansando, você não está cansando. Amém? Você está descansando no Senhor. Porque é um lugar que você não está fazendo absolutamente nada e literalmente está de braços cruzados. Isso é muito bom, significa que você está descansando. Significa que não adianta fazer nada. O que está lá fora, vai continuar do jeito que está. Mas enquanto você está aqui, Deus está agindo, está operando, está trabalhando. As pessoas pensam que não vir para um culto é descansar. Não é descansar, é ficar mais cansado em casa. Quantos estão compreendendo, irmãos? Mas nós podemos nos cansar, mas em Deus nós encontramos descanso. Por isso que a palavra diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, você consegue pensar, saber quando você está cansado? Alguém tem esse discernimento? Você percebe quando você está cansado? Você sabe quando esse cansaço é físico e quando esse cansaço é emocional? E quando esse cansaço é espiritual? Um dos sinais do cansaço, né, físico, você dorme, deita e apaga e acorda no dia seguinte bem. Um dos sinais do cansaço emocional é quando você dorme e acorda mais cansado. Porque o problema não está no corpo, o problema está na mente. E um dos sintomas do cansaço espiritual é quando você não consegue orar. Não consegue ter comunhão com o Espírito Santo. A palavra diz que Deus nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Então, quando eu estou em comunhão com Deus, eu fico tranquilo. Quando eu estou cansado, aflito, eu fico impaciente e eu quero fazer tudo, resolver tudo, fazer tudo, menos ir para a igreja, orar, ler a Bíblia. Verdade não é, meus irmãos? E é nesse momento que o gigante se levanta para tentar nos parar. Então, vamos ficar cansados. Terceiro, nesse momento, vamos enfrentar alguns gigantes. O gigante se levantou. E o que é um gigante, pessoal? Gigante é tudo aquilo que é maior e mais forte do que o nosso estado atual. Hoje, atualmente, você pode estar num estado cansado, desanimado, e qualquer coisa que se levantasse é maior do que as suas forças, sim ou não? Então, gigante é tudo aquilo que se levanta no meu estado atual. E quando maior do que o meu momento atual. E quando nós falamos de gigante, existem dois tipos de gigantes que se levantam nesse momento. O primeiro gigante são aqueles que nós vencemos no passado, mas que eles se levantam para tentar novamente nos parar. Você já venceu ele, mas no momento de fraqueza ele ressuscita. É um defunto que aparece do nada. É um gigante que você já venceu, mas ele volta para tentar parar. Pode ser um vício que você venceu lá atrás, que na hora do cansaço vem e você tem aquela tentação de querer fazer de novo. Pode ser um pecado que você já venceu lá atrás, mas na hora do cansaço o diabo lança ali a tentação para fazer você cair de novo. Pode ser até um perdão que você liberou lá atrás para alguém, mas de repente aquele ressentimento volta. Então são inimigos que você já venceu. Quando esses gigantes se levantarem, você lembra: eu já venci, vou vencer de novo em nome de Jesus. O outro tipo de gigante é aquele que você enfrentou lá atrás, mas não conseguiu vencer. É aquele que você já teve um embate com ele, você não venceu, ele deu uma trégua, mas depois ele volta. Quantos estão compreendendo, irmãos? Existem gigantes assim, sim ou não? Pode ser um trauma não curado, pode ser um problema não resolvido, pode ser um problema de relacionamento que não se resolveu e a gente jogou para debaixo do tapete. Enfim, esse gigante pode se levantar. E no caso de Isbi-Benob, olha que interessante, já que eu já estou caminhando para o final. No caso de Isbi-Benob, no caso de Davi naquele momento, o gigante foi chamado Isbi-Benob. Diga Isbi-Benob.
Isbi-Benob é um nome, todo nome tem um significado na Bíblia e cada significado tem uma aplicação. Nada na Bíblia está por acaso. Tudo tem um significado e cada significado tem uma aplicação. Isbi-Benob significa aquele que está sentado no lugar alto. Isbi-Benob significa aquele que está sentado no lugar alto. Preste atenção, o que significa isso? Significa que existem lugares, patamares, que é seu, que você deveria estar lá. Existe progresso, crescimento, avanço, que você deveria estar lá, lugar preparado para você, mas tem um gigante sentado naquele lugar, que não quer deixar você chegar lá. Ele está no seu lugar, ele está num lugar alto, ele quer impedir o seu progresso, ele se coloca acima de nós para nos bloquear, para bloquear nossa mente, nosso físico, nossas emoções. E você pode enxergar também esse gigante como um demônio. Demônios existem, espíritos imundos existem. Pode pensar como espíritos malignos que se colocam sempre no seu caminho quando você está crescendo. Quando você está num caminho para chegar num lugar alto, aí ele não quer ver você crescer, ele quer ver você sempre no estágio anterior e inferior. Ele não quer ver o seu progresso, ele não quer ver o seu sucesso, então ele se coloca para puxar você para trás. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Isso acontece ou não acontece, irmão? Eu conheço pessoas que passam uma luta terrível. Aí de repente as coisas melhoram na vida dela. Melhoram. Elas ficam bem. Aí eu penso assim, graças a Deus, obrigado Senhor. Agora vai. Eu pergunto, vai? Não vai. Quando tu vê, a pessoa é mandada embora do trabalho, perdeu a oportunidade que tinha. Ela estava sempre crescendo, mas chega um momento, parece que é um diabo, um demônio, né? Se coloca na vida da pessoa para impedir o progresso dela. Você conhece alguém assim, irmão? Alguém conhece? Levanta a mão aí. Hã? Você mesmo? Depois do retiro. Olha lá. A irmã está falando, eu mesmo era assim, pastor, mas depois que eu fui no retiro, que ela chamou de retiro que é encontro, né? O diabo tentou parar, mas ela não parou. Então, irmãos, pensa mesmo nisso. O inimigo não quer ver o seu crescimento. Ele quer ver você para baixo, no estado anterior e inferior. Mas fala, está repreendido em nome de Jesus. Vai crescer, vai progredir. Profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, conjugalmente. O seu relacionamento vai melhorar. É igual aquele casal, né, que vive brigando. Parece que nunca cresce. Passa anos e anos, é o mesmo problema, é a mesma historinha de sempre. É um demônio que está ali, que está impedindo aquela pessoa de crescer, que está assumindo um lugar que é dele. Mas em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui hoje para dizer que o que é teu é teu, o lugar que é teu, e ninguém vai tomar esse lugar. Quando eu passo em Realengo, tem uma igreja assim, igreja, ministério, o que é teu. Eu tirei foto e mandei para o irmão, falei, olha que coisa linda. Literalmente, está com aquela placa, quem já viu? Está com a placa da prefeitura, em Sulacap, ministério, o que é teu. Eu pensei, puxa, se não fosse Manaim, podia ser o que é teu. Mas eu não posso criar esse nome porque já tem. Sabe, irmãos? Então não abra mão daquilo que é seu. Deus tem coisas maravilhosas. A palavra diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas eu te pergunto, sozinho a gente vai conseguir? Não, né? Claro que não. Nós precisamos de um Abissai. Nós precisamos de alguém para nos socorrer. E quem é que vai nos socorrer? É o Espírito Santo. O Abissai que veio socorrer Davi é o Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo, pastor? Porque cada nome na Bíblia tem um significado. Sabe o que significa a palavra Abissai? Abissai significa o Pai existe. O Pai existe. E Abissai era filho de Zeruia. Sabe o que significa a palavra Zeruia? Zeruia significa óleo, bálsamo,
óleo que cura. E quando eu junto Abissai, filho de Zeruia, eu chego a uma conclusão: o Pai existe e envia o óleo que cura. O Pai existe e enviou o Espírito Santo através do seu Filho amado Jesus Cristo para habitar dentro de nós e me levantar e me fortalecer toda vez que eu cair, toda vez que eu estiver cansado, toda vez que eu estiver desanimado, toda vez que eu pensar em parar. Ele vem me socorrer, Ele vem pegar na minha mão, Ele vem me levantar. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia! Nós precisamos do Espírito Santo, gente. Uma igreja sem o Espírito Santo é só um clube social. Um crente sem o Espírito Santo é só não sei o que, religioso, mecânico. Por isso nós precisamos do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus e da comunhão com o Espírito Santo. Comunhão é amizade, comunhão é parceria, comunhão é companheirismo, comunhão é conversar com Ele, é falar: Espírito Santo, eu estou aqui, fala comigo. Comunhão é isso, é desenvolver esse relacionamento. Porque só o Espírito Santo é que pode nos fazer vencer a acusação do diabo. Porque a arma que aqueles gigantes de Bibenob tinham era uma arma de bronze. E bronze significa acusação. Na Bíblia, na tipologia bíblica, bronze significa condenação. Quando Davi venceu Golias, Golias tinha um capacete de bronze, um escudo de bronze, uma espada de bronze, uma armadura de bronze. E ele afrontava o exército. Como é que o diabo e o inimigo quer nos paralisar? Nos acusando, nos condenando, nos lembrando dos erros, nos lembrando das falhas, para a gente sempre olhar para trás e não para frente. Um detalhe, a Bíblia diz que Isbibenob, ele tinha uma armadura nova. Ele nunca usou aquela armadura nova, mas a lança de bronze. Sabe o que significa? O diabo vai usar sempre novas estratégias com princípios antigos. Ele vai usar sempre uma forma nova. Mas qual é o princípio antigo dele? Acusar, condenar. Porque quando o diabo acusa e condena, ele faz a gente olhar para a gente mesmo. E quando a gente olha para a gente deixa de olhar para Cristo. Por isso que o autor dos Hebreus falou: olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E quem nos faz lembrar de Cristo? O Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele já nos convenceu do pecado lá atrás, quando nos convertemos. Hoje, Ele nos convence da justiça de Cristo, que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Quem fica lembrando o pecado não é o Espírito Santo. Quem fica lembrando o pecado é o diabo. O Espírito Santo lembra que os nossos pecados já estão perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso precisamos do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Por isso a palavra diz em Romanos 8,33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra do Pai, também intercede por nós. Romanos 8,27 diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o Espírito Santo intercede por nós. João 14, versículo 16 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque fica convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Quem conhece o Espírito Santo? Quem conhece o Espírito Santo? Eu conheço o Espírito Santo. Eu falo com o Espírito Santo. Você fala com ele também? O mundo não vê, mas a gente conhece. O mundo não sabe, mas a gente entende. Por quê? Ele habita convosco, estará em vós. E ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Fechei a Bíblia e encerrei. No final, os soldados falaram para Davi: ó rei, não irás à guerra para que não apagues a lâmpada de Israel. Nós somos a lâmpada desse mundo. Nós somos a luz do mundo, sim ou não? Não pode esconder uma lamparina, né, embaixo de uma cama. Ela tem que estar num velador para que todos possam ver. O diabo quer apagar a sua luz. Você tem uma luz, você tem um brilho, você tem uma alegria que as pessoas não entendem.
Porque você tem o Espírito Santo que alimenta essa lâmpada. Amém, irmãos? Salmos 23 diz: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice. Esse óleo é o Espírito Santo. Se você entrou aqui cansado, desanimado, apagado, triste, o Espírito Santo vai te encher hoje. Porque você é amado, perdoado, salvo, justificado, filho amado, aleluia, e abençoado. Quem é que lembra isso para você? É o pastor? Não, é o Espírito Santo, que está usando o pastor para falar isso para você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.